Muito obrigado por estar acompanhando o nosso trabalho no site Finance News e também aqui no nosso canal no YouTube. Vamos fazer esse vídeo primeiramente estudando o índice Bovespa, depois Petrobras, Vale na sequência e depois alguns gráficos que eu destaco para operações focando em swing trading, aquelas operações que duram alguns dias, algumas semanas, curtíssimo prazo, BRML3, Cielo, CIRI3, Lojas Americanas, BRDT3, a BR Distribuidora e BID4, o Banco Inter. Siderúrgicas, Gerdau Goal 4, vamos terminar com os bancos. Banco do Brasil, BBDC4 e TSA4 e terminamos com o Itaú. Índice Bovespa, pessoal. Olhem aqui comigo, ó. O índice Bovespa, gente, ele continua claramente numa tendência que é de alta, tá? O índice encontra um paredão aqui que ele tem que romper, que é uma resistência em 89.600. Essa região aqui, ó. Ele tenta romper isso aqui, está com dificuldade, até rompeu aqui, mas voltou. Então ali é uma resistência, tá? 89.600. Fiquem atentos que o índice tem um suporte bem importante aqui na média móvel de 21 períodos, 87.566. Mais para baixo tem suporte? Tem 87, aqui um suporte de curto prazo, esses dois. Mais para baixo tem outro suporte lá na faixa dos, aqui gente, ó, 86, aqui é um suporte bem importante também para o índice, porque tudo isso aqui foi topo rompido agora vira suporte, tá? 84.900 é um suporte, depois mais aqui embaixo 84.000 pontos. Para cima temos que romper aquela região que eu já falei, né? Essa aqui. E depois temos que romper 91.200, que é o topo histórico, ok? Vamos dar uma olhada lá no gráfico semanal para ver qual é a configuração gráfica do índice. O índice ele tinha uma congestão, aqui está, ó, essa congestão que durou várias semanas, rompeu, mas dá um indicativo aqui de que pode voltar de novo para a área de congestão, tá? Normal, né, gente? Rompimento de topo histórico é assim mesmo, tá? Vai ainda às vezes devagarinho. Então o índice pode voltar para essa congestão, vamos ficar acompanhando qual é o candle que forma nessa semana aqui, tá? Vamos agora ver o gráfico de Petrobras, Petri4. As ações preferenciais da petroleira, que são as ações mais líquidas. Vamos olhar o gráfico diário. Olha aqui, ó. Se a gente traçar uma linha aqui em cima e uma linha aqui embaixo, a gente vai ver que Petrobras está aqui, ó, dentro dessa faixa de preço, praticamente congestionado aqui dentro. Ele não consegue sair de dentro dessa área. Então, gente, na minha opinião, Petrobras tem uma resistência de curtíssimo prazo aqui nas médias móveis de 21 e 9 períodos. Essa faixa aqui, ó, lá em 25 com 30. Depois para cima tem que romper 26 com 27, 26 com 35, essa faixa de preço aqui, esse topo aqui que exerce um efeito de resistência ao preço. Tem que romper para nós imaginarmos que vai buscar os 27,50, tá? Mas tem que romper isso aqui. Para baixo, tem suporte 24,30, tem suporte bem importante 23,83 e o suportão, aquele que eu venho mencionando para vocês já há várias semanas, na casa lá dos R$23. Esse é um suporte bem importante. Tá bom, gente? Na minha opinião, não tem muito o que fazer em Petrobras enquanto ele não se decidir. Saio de dentro disso aqui ou não saio? Ok? Vamos ver agora a Vale 3. As ações da nossa mineradora. O gráfico diário de Vale 3. Clara tendência aqui, né, gente, de baixa Vale, né? Vale conseguiu inverter a sua tendência de curto prazo. Vejam que a média móvel de 21 períodos ainda aponta para baixo, mas a de 9 períodos já começa a apontar para cima. Será que vamos reverter essa tendência aí de curto prazo? Vamos ficar acompanhando, né? Olha aqui, ó. Onda 1, teste de fundo. Vamos ver qual é o candle. Você vai deixar um candle aqui de máximas e mínimas maiores, tá? E que seja com aumento de volume esse candle. Por enquanto não temos indicativo de que isso aqui seja um pivô de alta, que o índice vai começar
a subir aqui. O índice não, vale, né? Então não temos aqui um indicativo que seja um pivô de alta. Vamos ficar acompanhando. Se o papel resolver subir, 53,40 é uma resistência importante de curtíssimo prazo, já pertinho da média móvel 21 períodos, que está ali na casa dos 53,60. Então tem que romper essa resistência, aí enfrenta outra resistência em 54,65, depois lá em 55,60, que é esse topo aqui. Tá? Para baixo o índice tem suporte onde? R$ 51,00, 51,07. Depois esse fundo aqui, né, gente? 49,02. Aqui é um suporte. Bom, o meu recado para Vale é esse. Vamos agora olhar os papéis que eu destaco. BRML3. BRML3. Vamos ver também o gráfico diário de BRML3. Por que eu destaco esse gráfico, gente? Olha só. O papel aqui lança onda 1, testa o fundo, a bela de uma onda 3 para cima, rompendo aquele topo anterior, rompendo essa resistência. O papel agora acumula no topo, faz um recuo até a média móvel de 9 períodos, tudo certo, sem nenhum problema. Na minha opinião, tem que romper 13 com 25, 13 com 27. Tem que romper esse topo aqui. Tem que romper essa resistência para imaginarmos novas altas. Onde é que o papel tem suporte? No topo rompido, né? Suporte aqui em 12,92. Tá? Antes aqui tem um suportezinho, R$13. Então é um gráfico que eu colocaria no radar. O volume aumenta discretamente. Esse rompimento aqui em cima, se houver, tá? A entrada só se dará se houver o rompimento, tem que ser com aumento de volume. Tá? O rompimento aqui tem que ser com aumento de volume. Se não romper com aumento de volume, eu já fico um pouco desconfiado do rompimento, tá, gente? Agora vamos ver Cielo. Cielo é um papel que me pediram. Graficamente, para mim, no gráfico diário, não é ainda um papel excelente. Por quê? Muita gente me perguntou, mas Leonel, ele não fez aqui uma onda 1, um teste de fundo e armou aqui um pequeno pivô para cima? Sim, de fato, a gente vê isso aqui melhor lá no gráfico de 60 minutos. O meu porém com o Cielo neste momento é, entre a onda 1 e a onda 2, ele tem que ter pelo menos 17 candles, tá, gente? Aqui tem que ter pelo menos 17 candles, 17 velas. Aqui tem poucas velas, né? O que dá? 4, 5, 6, 7, 8, 10 velas. É muito pouco. Então vamos olhar lá no gráfico de 60 minutos. Então quem quiser fazer uma operação aí de curto prazo, uma operação rápida em Cielo, tem que olhar o gráfico, tempo gráfico anterior, né? Claramente aqui no gráfico de 60 minutos, no curtíssimo prazo, a gente vê fundos ascendentes, o que é uma boa notícia para Cielo. Tá? A gente vê que Cielo tem uma resistência em 9,96 e outra resistência muito importante, 10,04. Essa aqui é a resistência a ser rompida. Tá, gente? Esses topos aqui nessa faixa de preço. Se romper isso aqui, pode buscar, na minha opinião, 10,41, depois 10,70. Mas tem que romper isso aqui antes. Tá? Isso aqui é gráfico de 60 minutos, tá bom, pessoal? Neste momento, Cielo está em uma região de resistente suporte no gráfico de 60 minutos, na média móvel 21 períodos. Aqui uma boa região para armar um pivô para cima. Se armar um pivô para cima aqui, quem é mais agressivo já faz uma entrada aqui, depois outra aqui, depois outra aqui. Rompimento de 10,04. Tá? Vai fazer uma compra aos lotes. Quem é menos agressivo, como eu, tem um perfil menos arrojado, vai esperar o rompimento da resistência em 10,04. Tá? Muito bem, gente. Cielo encontra, na minha opinião, tem um outro suporte mais aqui embaixo, 9,33. Por quê? Aqui foi topo rompido e aqui topo rompido. Essa região de topo rompido também é suporte. Então essa queda pode vir até um pouquinho mais embaixo. Tá? Essa queda aqui. Ó.
para mim é isso, o estudo de Cielo no gráfico de 60 minutos. Vamos voltar lá ao gráfico diário. Vamos só desconectar isso aqui. Aqui, gente, ó. Vejam que Cielo tem aqui a sua resistência a ser rompida, tá? O papel ainda continua numa clara tendência de queda lá no gráfico diário. Clara tendência de queda, tá? Certo, gente? Para mim tem muita água ainda para passar por debaixo da ponte para esse papel inverter a tendência de baixa, de longo prazo. Mas no curto prazo tem gente que vê possibilidades e aí tem que olhar o gráfico de 60, certo? Vamos ver Cirela, CIRI3. Esse aqui é um gráfico interessante. Sugiro que vocês coloquem no radar. É um gráfico do setor de construção, né? setor de incorporação de imóveis. Olha só, gente. Esse aqui é o gráfico diário. O papel tem que romper 14,82. Tem que romper esse topo aqui, ó. E tem que romper todos esses topos para buscar, quem sabe, 15,30. Tá? Que é aquele topo deixado lá no começo desse ano, fevereiro. Ó. Tá vendo aqui? Então, esse é um gráfico interessante. Ele já rompeu aqui essa faixa de preço. Muita gente já entrou aqui, o que é ótimo. E agora ele caminha para uma resistência. Tá? Essa resistência aqui em 14 com... Dá uma olhadinha aqui, ó. 14,75, né? Está um pouquinho mais em cima a resistência. Está em 14,82. É uma resistência importante. O papel chegando aqui pode bater e cair um pouquinho. Não haverá nenhum problema. Tem suporte em 14,60, tá? Nos topos rompidos. Se cair, voltar e depois voltar a subir, rompendo 14,82, fica muito interessante. Mais embaixo o papel tem suporte, 14,30. Depois, 14,07. Mas eu gosto muito dessa configuração gráfica de Cirela no gráfico diário, tá, gente? Vamos olhar agora o gráfico de lojas americanas, LAME 4. Eu estou indo rapidinho para dar tempo da gente ver vários papéis, sem que o vídeo fique muito grande. Vamos lá. O gráfico diário de lojas americanas também é interessante. Por que ele é interessante, gente? Porque ele acumula no topo. Tem muita gente que gosta de dar um nome para isso aqui, ó. Padrão, mastro e flâmula. Aqui é a flâmula. Rompendo para cima a flâmula, gera uma entrada, ok? Andar de lado, ficar andando de lado, ficar congestionado no topo é importante, porque é uma forma de realização. A realização não é só caindo, a realização pode ser no tempo. O papel fica lá andando de lado por vários dias, vários pregões, né? Até que resolve romper. Então ele tem que romper, na minha opinião, Cirela, tem que romper 14,76, 14,77. Rompendo isso aqui, com aumento de volume aqui embaixo, pode gerar uma entrada. Suportes onde? Bom, suporte no topo anterior, 14,54. Esse suporte aqui, ó, deixado lá no mês de agosto, tá? É o topo rompido vira suporte. Então ali é suporte, mais embaixo na média móvel, né? 14,45, que foi onde ele parou de cair, né? No último pregão. Ok? É um gráfico interessante, tá, gente? Para se colocar no radar. Não estou dizendo que vocês devam comprar, também não estou recomendando. A gente não faz recomendação aqui. São apenas estudos. Você vai entrar ou não de acordo com o seu perfil de risco e de acordo com a sua opinião, tá? BRDT3. BRDT3. Distribuidora Petrobras. Também é um gráfico que me chama a atenção, porque olha só. Fez um novo fundo, onda 1, tenta testar aqui o fundo. Qual fundo? Esse fundo aqui. Se e somente se armar aqui um pivô de alta e romper 25,30, se romper esse topo aqui, o papel fica interessante, porque pode buscar 26,34, 26,40, esse topo aqui, onde temos a próxima resistência. Mas para isso, antes, e é por isso que vocês têm que ficar de olho, se vai pivotear para cima, você vai deixar um candle de máximas e mínimas maiores aqui, tá?
Quem é agressivo já compra quando deixar o candle de máximas e mínimas maiores. Quem é menos agressivo, compra quando romper o topo, esse topo aqui. Tá? O papel tem suporte onde, gente? O papel tem suporte onde parou de cair, aqui ó, na semana que passou, em 24,23. Isso aqui é um suporte porque nós temos esse topo aqui, ó, topo rompido vira suporte. Tá? Mais embaixo tem suporte onde? 24. Mais embaixo na média móvel 21 períodos, 23,65. Ok? Mas é uma configuração gráfica que ainda não está tão boa, mas pode, caso arme o pivô. Caso o conjunto dos candles faça uma onda aqui para cima. Porque ele pode expandir. Imagina se ele expande toda essa onda 1 aqui para cima, né, gente? Tá? Os preços, inclusive, podem passar de R$27. Convém ficar de olho. Outro papel, Banco Inter, BID 4. Por que me chama atenção o Banco Inter? Tem que tomar um cuidado, né? Porque é um banco que tem uma liquidez menor, não tem uma liquidez igual a dos grandes bancos. Mas olha aqui, ó. O papel vinha numa tendência de baixa de curto prazo e até que resolve fazer aqui um fundo, sobe, parece que ter testado o fundo e agora está armando aqui um pivô de alta. Se e somente se romper 40 com 45, pode ficar interessante, porque pode buscar o alvo lá em 42 com 25, alvo de curto prazo. Aqui, né, temos uma resistência. Depois, se continuar subindo, 43 com 60, que é esse topinho aqui. Então, gente, é a mesma coisa, parecido com o BID, né, com a BR distribuidora. Né? O BID é parecido com o BR distribuidora no aspecto gráfico. Ele pode, imagine se expande toda essa onda 1 aqui numa onda 3 para cima, né? Convém colocar no radar. Tá? O papel tem suporte onde? O papel tem suporte na média móvel 9 períodos, 38,88. E também, coincidentemente, no rompimento desse topinho aqui, que agora é suporte. Tá? Mais embaixo tem 37,64. Até seria interessante se ele cai, se o papel volta a cair, ele fica aqui, cai até a média móvel 21 períodos, 37,75 e arma o pivô, não tem problema nenhum, tá, gente? Agora, se a gente olhar esse papel lá no gráfico de hora em hora, a gente vai ver melhor esse pivô de alta aqui. Tá? Parece ser um pivô de alta, né? Olhem aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha que interessante. Ele começa a sofrer uma acumulação, porque começa a sentir o efeito da resistência, né? Na região de 40 com 20, 40 com 22. Isso aqui tudo é resistência. É um papel interessante, vale a pena colocar no radar. Agora vamos olhar as siderúrgicas. GGBR4 igual ao 4. GGBR4. Vamos olhar o gráfico diário da Gerdau. Vamos colocar aqui no diário. A gente vai ver o que está, vamos entender o que está acontecendo nesse gráfico, né, gente? Os papéis das siderúrgicas, no vídeo que eu fiz na semana passada, não eram assim tão interessantes para mim. Vamos ver agora como é que está a situação. Olha aqui, ó. O papel, depois de fazer aqui chegar numa região de suporte, né, 44,52, salta, faz o recuo importante, só que deixou um candle aqui, que até esse momento é um candle muito feio, né, gente? Ele teria que ter deixado um candle de máximas e mínimas maiores, de repente com essa formação aqui, ó. Tá, um martelo, né? Deixou aqui o que parece ser um candle aqui que indica novas baixas. Vamos aguardar os próximos, né? Eu ainda não vejo aqui um pivô de alta consistente para a gente operar isso aqui no curto prazo, né? Essa onda aqui, ó. Tá? Enfim, o que eu quero dizer é o seguinte, 17, tem que romper 16,37, essa resistência aqui. Para quem sabe buscar 17,20, que é esse topo aqui. Mas para isso, tem que deixar aqui um candle comprador e armar aqui um pivô de alta. Tem suporte onde? Bom, o papel tem suporte pertinho de onde parou, 15,64 é um suporte, depois na média móvel de 21 períodos e de 9 períodos, 15,52. Isso aqui tudo é suporte, tá? Cuidem se vai armar aqui pivô com aumento de volume. Aí pode ficar interessante.
A mesma coisa vale para Goal 4. A metalúrgica Gerdau. Vamos olhar aqui o gráfico diário. Também é a mesma coisa, né, gente? O papel fez um novo fundo, sobe forte. Precisava fazer o quê? Precisava fazer uma correção. Deixou aqui um martelinho, mas o candle seguinte já não foi tão bom, né? Olhem aqui, ó. Deixou aqui um martelo, tá vendo? Aqui um martelo. Agora, esse candle aqui que não foi bom, tá? Ou seja, esse candle aqui significa o quê? Que durante o pregão, o papel chegou a fazer nova máxima, mas durante o pregão, os compradores foram perdendo força. Isso aqui que não podia ter acontecido. Tá? Vamos ver. Vou esperar o próximo candle aqui. Se for um candles, né, de máximas e mínimas maiores, tem que romper 7,70 para nós imaginarmos que vai chegar a 7,81 e depois 7,92. Mas tem que romper isso aqui, ó. E o volume tem que aumentar, né, gente? O volume aqui está baixinho, baixinho ainda. Esse volume tem que aumentar. Essa formação aqui de pivô, se houver pivô de alta, tem que ser com aumento de volume. Vamos terminar o nosso estudo com os bancos. Agora, BBAS3. Vamos só dar uma olhadinha antes os Minas, né? Tem muita gente que me pergunta sobre os Minas. Os em 5 no gráfico diário. É um papel que eu não destaco, né? Porque para mim eu não vejo nada a fazer em Uzi Minas neste momento, tá, gente? Deixou aqui um candle de baixa com aumento de volume. Enfim, não é uma configuração muito boa. Aqui o candle tinha que ser de máximas e mínimas maiores com aumento de volume aqui embaixo, tá? Aí ficaria interessante para nós termos aqui um pivô, né? Então tá, olha aqui, ó, sobe, testa o fundo, tem que armar pivô. Até agora não estou vendo aqui um pivô de alta ainda, tá? E quando armar pivô tem que romper, na minha opinião, essa faixa de preço aqui, 9,90, 9,85. Tem que romper esse topo e esse topo aqui para buscar 10,06. Bom, vamos ver então os bancos, né? Começando pelo banco, já olhamos o banco Inter, né? Agora vamos ver os grandes bancos. BBAS3, Banco do Brasil, gráfico diário. Aqui, gente, clara tendência de alta, né? Não precisa nem olhar muito, né? Clara tendência de alta. No longo prazo, médio prazo e curto prazo. Vejam que o papel tentou romper o quê? Tentou romper esse topo aqui, ó. Tentou romper isso aqui, não conseguiu, volta para a sua média de preço. Bom, tem que ver, né, gente? Se o papel vai de novo testar o topo, testar a resistência lá em 45,88. Para mim tem que romper. Esse papel tem que romper 45,90, tá? Tem que romper esses topos aqui e esse rompimento tem que ser com aumento de volume. Aí volta a ficar interessante. Neste momento, descansando numa região de suporte. Esse recuo aqui até foi importante para ganhar um pouco mais de fôlego, né? Vejo que o papel tem suporte em 43,39, 43,35, essa faixa aqui de preço, tá? O outro suporte é onde ele parou, né, gente? Aqui, ó. Esse topo rompido virou suporte, R$ 44. Tá? Tá acumulando numa região de suporte. Neste momento, não vejo nada a fazer em Banco do Brasil, embora o gráfico ainda seja um gráfico interessante para a gente ficar monitorando, né? BBDC4, Banco Bradesco, BBDC4. As ações mais líquidas, as ações preferenciais do Banco Bradesco. Vamos olhar aqui o gráfico diário de BBDC4. Vamos ver esse gráfico, olha aqui, ó. Clara tendência de alta, né? O papel tentou romper o topo ali em 39,22, não conseguiu, recuou para onde? Média móvel de 21 períodos, onde é suporte, né? Então, 36,94 é um suporte, tá? Topo, topo. Então, toda essa região aqui é um suportão. Bom, esse papel agora parece aqui armar no topo um pivôzinho de alta, né? Vamos aguardar. Vamos ver se de repente ele volta a testar a resistência
lá em 39 com 22, 39 com 19. Tem que romper, na minha opinião, essa nova resistência para voltar a ficar interessante. Tem que romper e romper com aumento de volume. Cuidem o volume, tá, pessoal? Para finalizarmos, ITCA4, a holding do Itaú, Itaúsa, o gráfico diário. Eu sempre prefiro o Itaúsa a Itaú, porque o preço da ação custa menos, né, gente? Olha aqui, ó, clara tendência de alta desse papel e fez o que os outros bancos que nós já olhamos aqui fizeram, né? O papel tenta romper, ele faz uma nova máxima aqui em 12,60 e aí precisava fazer uma correção. E essa correção veio até a região da média móvel. Observem que a média móvel 21 períodos é o que está dando aí nesse papel a sua... Se a gente quer ter uma noção de onde o papel vai cair, é até a média móvel 21 períodos. Porque bate lá, volta a subir. Bate lá, volta a subir. Bate lá, volta a subir. É um padrão. Esse padrão está se repetindo já desde o rompimento dessa faixa de preço aqui lá no começo de outubro. Tá? Novamente, né, gente? Veio até a média móvel 21 períodos. O papel agora tenta armar aqui um pivôzinho de alta e tem que romper de novo. Tá? Na minha opinião, tem que romper 12,61 no gráfico diário para valer uma nova entrada aqui e aproveitar e surfar essa onda de alta. Tá, gente? Esse rompimento lá em cima tem que ser com aumento de volume, porque senão fica parecendo um falso rompimento. Tá? O papel tem suporte onde? Tem suporte nesse topo rompido aqui, ó, 12,05. E depois na média móvel, 11,90. Tá? Vamos ver o gráfico para finalizarmos. ITUB4, papel que tem forte peso na carteira teórica do índice Bovespa. Todos os bancos têm, né, os grandes bancos, eles têm um peso na carteira teórica. ITUB4 é o que mais participa nessa carteira teórica do índice. Né? Mesma coisa que ITUB4, né, gente? Temos uma clara tendência aqui que é de alta, né? Clara tendência de alta. Deixa eu só ver uma coisa aqui antes. Itaúsa. Um gráfico parece cópia do outro, né? Tamanha a semelhança. A diferença é que um deles custa bem mais o preço da ação. Bom, gente, o que dizer aqui, ó? Tem suporte bem importante nessa faixa de preço aqui em 35,27. Depois suporte 34,88, 34,90 na média móvel 21 períodos. Sobe. Precisava fazer um recuo, veio aqui, consolida, praticamente consolida, e o papel tem que romper, não adianta, né? 36,82, na minha opinião, para voltar a ficar interessante novamente, tá? Veja só, toda vez que o papel bate na média móvel 21 períodos, sobe. Bateu, sobe. Bateu, será que vai subir de novo? Bom, tem que romper aquela resistência que eu indiquei, tem que aumentar o volume aqui embaixo. Pessoal, tem vários papéis interessantes, não tive tempo de olhar todos, mas qualquer dúvida me enviem um e-mail que está aqui embaixo, terei o maior prazer em responder. Até o próximo vídeo, na próxima semana. Uma ótima semana.